Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, conhecido mais como Eustáquio. E colocaremos para vocês algumas questões sempre provocativas aí sobre a unidade 2 da disciplina semipresencial, Psicologia Geral e Experimental. E nesta unidade ela traz aí para nós o texto que vai apresentar para vocês noções básicas de análise experimental do comportamento, o que chama AEC, Análise Experimental do Comportamento. Uma abordagem científica na psicologia focada em entender a relação entre o ambiente e o comportamento. Aqui nós traremos os conceitos aí de comportamento, evolução histórica e as críticas e revoluções dentro do movimento behaviorista. Então, portanto, comportamental. E para isso, a unidade traz aqui a definição e o histórico do comportamento. Ou seja, já como uma produção científica que diverge de procedimentos anteriores e passa a considerar fenômenos observáveis. Então, definição e histórico do comportamento, observáveis do comportamento. O texto inicia definindo o comportamento. O que é o comportamento? De acordo com o primeiro autor, que a gente toma como base bibliográfica, é o Abbandano, o italiano, que escreve aí um imenso dicionário de filosofia, trazendo essas definições com rigor filosófico, com rigor aí científico também. Toda resposta de um organismo vivo a estímulos, ok? Repetindo, comportamento é toda resposta de um organismo a estímulos, ok? Então, passíveis de serem observados pelo cientista psicólogo, Então, que seja observável e uniforme. O termo foi popularizado por John Watson, 1914. Então, o objetivo seria tornar a psicologia uma ciência, que a gente comentou na unidade 1, em foco em elementos objetivamente observáveis, distanciando-a de conceitos subjetivos como intuição, consciência, Então, já uma ruptura com procedimentos anteriores que tentavam entender os fenômenos aí não passíveis de serem observáveis. Então, para o pesquisador, filósofo, o comportamento se distingue da ação por não ser uma manifestação de um princípio particular, como a vontade. Às vezes eu tenho vontade, mas a minha vontade fica um modo subjetivo, eu não exerço, ou seja, eu não trabalho o meu comportamento para que a minha vontade seja realizada. E é uma reação habitual e constante do organismo a uma situação específica. Então, ou seja, dependendo do ambiente, dos estímulos, como eles colocam aqui, a gente se comporta de uma forma ou de outra. Temos também aqui, da autora Lorena, atitudes e tendências comportamentais. Então, vocês verão que tem, assim, uma atualização de conceitos utilizados por uma diversidade de autores, para a gente não ficar só trabalhando com uma ideia única de uma bibliografia. Então, ela introduz aí o conceito de atitude, argumenta que por trás de cada atitude há um componente racional e cognitivo. Então, e exatamente ligado a crenças, valores e emoções que levam a tendências comportamentais. E isso é o que o cientista da psicologia comportamental observa. Então, Lorena traz aí o conceito de atitude, que é composta por estruturas como a crença avaliativa, fenômenos sociais. Crença avaliativa pode ser positiva ou negativa, resultando em sentimentos que nos aproximam ou nos afastam de objetos ou pessoas. Ok? Ela pode ser influenciada por fatores como a família, a escola e a imitação. Então, atitude influenciada pela família, escola e
imitação. Fenômenos sociais, a autora discute estereótipo, né, preconceito e discriminação como fenômenos sociais relacionados. Estereótipos ela vai trazer como generalizações baseadas aí em características ou comportamentos de outras pessoas, né? Preconceitos são atitudes negativas baseadas em estereótipos, transmitindo sentimentos negativos sobre um grupo, né? Discriminação, atos inadequados dirigidos a pessoas de um determinado grupo. Lorena sugere estratégias para reduzir preconceitos, como a reclassificação, ou seja, expandir a visão de grupo, né? O processamento controlado, treino de atenção a pessoas diferentes, o contato entre grupos, a integração social e a cooperação. A autora enfatiza que o foco dessas estratégias é a mudança de comportamento, porque ela acredita que a mudança do comportamento leva, por consequência, à mudança de atitudes, né? Então, veja bem, você tem contato com a diversidade cultural que nós temos no Brasil e no mundo, com a diversidade também de pessoas, né? E isso faz com que haja uma compreensão, portanto, contribui para uma mudança de comportamento. A unidade também traz algumas ideias aqui revolucionárias, né, do behaviorismo. O behaviorismo, a partir das ideias de Arthur, ele compara o movimento a uma revolução, né, liderada por John Watson, que demoliu a ordem anterior, né, dominada pela introspecção, estudava o subjetivo e acreditava que os pensamentos determinavam o comportamento. Então, não apenas, né, o Watson vai querer aí observar fatos que são passíveis de serem vistos, testados, né, mensurados. Essa é a ideia. E isso traz aí uma revolução. Contribuição, essa revolução behaviorista. A base é nos princípios do condicionamento clássico de Pavlov e o condicionamento instrumental de Thorndike, dois pensadores aí da área da psicologia que vão trabalhar com essas ideias. Traz um foco em fatores observáveis, né? Em seguida vem Skinner, né? Uma figura aí revolucionária central, modificou o termo condicionamento clássico para condicionamento respondente. Vou deixar com vocês esse aprofundamento. Críticas a esse novo behaviorismo, né? O texto, a unidade aqui traz, o behaviorismo enfrenta aí muitas resistências de outras áreas da ciência que argumentava que os princípios da aprendizagem animal não se aplicavam completamente aos seres humanos, obviamente devido à natureza complexa da aprendizagem humana, que é cumulativa e hierárquica. O behaviorismo social e humanístico, também uma crítica de autores como Stats, por ter uma visão passiva do ser humano, né? E esse radicalismo de Skinner, ele é limitado, né? Exatamente por ter essa visão passiva do ser humano e tentar estabelecer uma filosofia social apenas com base em princípios básicos de laboratório. Então, esse autor propõe que o behaviorismo social seria capaz de dialogar com outras áreas, sociologia, psicologia social, história, por exemplo, e que reconheceria o homem, o ser humano, como um ser criativo, responsável e com capacidade de autogoverno. Então vejam que essa unidade vem trazer aí, né, uma reflexão a respeito do comportamento, ou seja, ele é passível de ser observado e mensurado, quantificado, né? Portanto, há uma dissidência aí de procedimentos metodológicos, até científicos do período anterior, porque a psicologia, ela se insere, né, no mundo científico e quer ter ali definido o seu objeto e também o seu método e, portanto, observar comportamento, que aí, vamos dizer, é um objeto de estudo da psicologia, seria fundamental, mas ter prova científica de que isso poderia ser controlado, de que isso poderia ser mensurado e também observado
para que pudesse ser replicado. Lógico que tem aí as limitações, mas então um aprofundamento aqui nessa unidade para que vocês tenham alcance, né, dessa compreensão do que é aí atitude, comportamento, pensamento, se há uma influência disso, mas ao mesmo tempo, se a psicologia deve se ocupar apenas daquilo que é observável, né, visto, será que é o São Tomé? É ver para crer? Bons estudos e contem conosco.